Diário TV, nas eleições municipais, estamos de volta para o segundo bloco dos 3 que estão previstos aqui, com entrevista com o Rodrigo Koblitz, candidato a prefeito de Teresópolis pelo PSOL. E ele está trazendo aqui todas as suas ideias, as suas propostas para o seu eventual governo, caso seja eleito no dia 15 de novembro, o que ele vai implantar, pretende implantar a partir do dia 1º de janeiro de 2021, que a gente, é o que a gente mais quer saber, propostas, a gente quer saber como Teresópolis pode voltar a crescer. É uma dificuldade grande, porque a gente vive dificuldade em diversas áreas e Teresópolis precisa realmente de propostas que sejam fundamentadas, né? Então, por isso que a gente quer trazer os candidatos aqui, para eles olharem para você e você sentir firmeza ou não, tirar suas dúvidas sobre essas propostas. A gente vai, então, para o segundo bloco, vou dar mais 15 minutos para o Rodrigo e perguntar. Rodrigo, a gente falou de Tereprev, falou dessa forma de equalizar para a cidade dar o primeiro passo. E quais são os demais passos dessa forma para Teresópolis conseguir crescer? Primeiro, só fazer uma retificação aqui, que, na verdade, dia 1º de janeiro eu assumo, mas eu começo a trabalhar dia 17 de novembro. A gente já vai estar fazendo as negociações, os planos, Perfeito. E não vai ser no dia 16, porque aí também, né, tem que descansar. Mas acho que exatamente, a gente vai preparar as contas públicas nesse primeiro momento, que é dessa forma que eu estou falando. O ano de 2021 é o ano de ajuste de legislação para fazer essas mudanças que a gente fala aqui com uma certa trivialidade, porque é o caminho que a gente tem que conquistar. Mas para poder, de fato, implementar isso, vai negociação aí, vai horas de reunião, vai cálculo, etc., conversa com pessoas. Isso dá trabalho, muito trabalho, mas é o caminho. Agora eu vou falar da parte que diferencia a gente, e se isso já diferenciava a gente de outros candidatos, agora eu vou falar da parte que coloca a gente em lado totalmente oposto. Eu vi os programas de outros candidatos, assim, e eu acho que nós estamos muito diferentes dele, porque eu acho que eles estão perdidos. Por mais que a gente tenha uma proposta de não falar deles, mas é importante dizer que a gente não vai reconstruir Teresópolis com base no turismo, não vamos reconstruir o Teresópolis com base em feira. É só o caso de não ter um ataque pessoal. Você diferenciar Sim. o projeto não tem problema. Ok. Obrigado, porque é importante isso. Você pensar que a gente vai refazer o Teresópolis em base no turismo é porque mostra que não saber para onde ir. Da mesma forma que o outro também fala que a gente tem que fazer feira por aí, também não sabe para onde a gente ir. Agora a gente sabe. A gente sabe e a gente tem uma aposta. E é uma aposta que foi feita ao longo da humanidade. É a aposta na construção civil. Só que a gente tem um atalho para essa construção civil, que a gente vai fazer uma relação direta com o trabalhador e com a trabalhadora. E ele vai acontecer da seguinte forma. E se aquela primeira parte da Tereprev dá trabalho, meu amigo, essa agora, se a gente não tiver um município entendendo o projeto e a gente dia a dia explicando, e discutindo, e negociando, e reformulando, e reaprendendo esse projeto coletivamente, nós não vamos sair de lugar nenhum. De forma bem objetiva, para a gente conseguir encontrar 4 mil empregos, a gente precisa de investimento direto de 100 milhões de reais. Se esse investimento for feito em construção civil, esses 4 mil, por causa de uma coisa chamada efeito renda, pula para 12. Se você contratar 4 mil enfermeiros, por exemplo, ele não tem o mesmo efeito renda, ele não vai não vai dobrar, triplicar. Mas os estudos mostram que se você tiver, para cada um novo trabalho de construção civil, você tem mais outros 2 trabalhos indiretos. Indiretos, não informais. Trabalhos formais, mas indiretos. Por que isso? Na verdade, quando você tem mais um trabalho na construção civil, significa que você está dando dinheiro para uma pessoa que vai comprar um pão na padaria, que ele vai comprar mais um saco de cimento, que ele vai contratar um serviço para ficar com o filho dele, enquanto ele vai sair para trabalhar. E, por outro lado, se você contrata, por exemplo, uma pessoa, um serviço de engenheiro, etc. e tal, muitas vezes esse cara pega esse dinheiro e vai-se embora, vai gastar em outro lugar. Então, essa história do efeito renda é fundamental para a gente pular de 4 para 12 mil, porque a nossa meta é 12 mil. Só que a gente vai fazer isso contratando 4 mil. Contratando não, criando estrutura econômica para que 4 mil pessoas sejam empregadas. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, nós precisamos arrumar uns 30 milhões de reais. Esses 30 milhões de reais ele vai sair de diferentes lugares. Vai ter 2 milhões de ICMS verde, que a gente vai fazer funcionar
a gestão de resíduos sólidos aqui, e nós não vamos gastar um centavo com retirada de resíduos sólidos direto do poder público. Porque lixo dá dinheiro, a gente já calculou isso, e a gente não precisa investir dinheiro do serviço público para retirar. A gente precisa criar uma estrutura que esse lixo vendido consiga pagar o seu próprio recolhimento. Então, nós estamos falando de 9 milhões de reais que a gente paga para a Inova para poder fazer a retirada de lixo. Um detalhe, desses 9 milhões de reais, 35% disso, 35% a 40% disso, o próprio representante da empresa falou em audiência pública que 40% desse lixo é de grande gerador. É de pessoas que deveriam pagar para retirar seu lixo, porque isso é lei federal, é lei estadual, é lei municipal, mas ainda não fizeram um decreto e não regulamentaram. Então, hoje, eu, você e todo mundo que pega aqueles seus 2 saquinhos e está botando lixo lá fora, está pagando também a retirada de lixo da sorvetaria europeia, do supermercado, do restaurante, que devia fazer pagamento à parte, mas não faz. Em resumo, a gente tira 9 milhões desse lixo, aí a gente deixa de gastar, na verdade, com essa estrutura ele vai conseguir pegar. E assim a gente vai galgar até mais ou menos em torno desses 30 milhões de reais aí. Quando a gente mudar a legislação que hoje faz com que 3% do orçamento municipal seja investido em habitação de interesse social, é uma lei teórica e fictícia, porque na prática até hoje não vai. Não está funcionando. A gente vai aumentar de 3 para 6. O orçamento municipal aí está em torno de 540, 600 milhões de reais, eu não sei como é que vai ser para o ano que vem, mas então a gente vai, esse é o lado administrativo e legal, que a gente vai pegar esse dinheiro e colocar na habitação de interesse social. E o dinheiro que a gente vai ter vai ser esse que nós vamos tirar dessas outras fontes aí. E nós vamos chegar a 30 milhões de reais. Com esses 30 milhões de reais, a gente vai precisar de parceiros para alcançar os 100 milhões de reais. E aí o que mais vai ter? O que mais vai ter é pessoas que querem ser parceiras de você quando você tem dinheiro. E a taxa é mais ou menos essa. Para aquela ONG Habitat Brasil, por exemplo, ela financia 70%. Nunca conversei com a Habitat Brasil, não sei quem são, etc. e tal. Mas você lê o programa do cara e eles fazem isso. Eles aportam 70% e você vem com 30%. E lá é doação. Tem Banco Mundial, tem Banco Interamericano e tem o mais tradicional, e é o que nós vamos fazer lá a larga escala, que é os programas de habitação do governo federal. E aí entra a seguinte lógica, ou seja, a gente consegue 30 milhões, com parcerias vai conseguir o restante. Aí que entra o papel da prefeitura e é todo o nosso diferencial. Porque veja o seguinte, um cidadão que não tem emprego, ele não consegue dinheiro para poder fazer a reforma de sua casa. O que esse cidadão precisa, essencialmente, é de trabalho, é emprego. Porque, dessa forma, ele vai dar o jeito dele, ele vai saber quantos sacos de cimento que ele vai comprar. A gente não vai subsidiar a vida do cara, não. A gente vai dar um emprego, a gente não quer cuidar das pessoas, entende? A gente quer parceiro de trabalho. A população vai ser parceira de trabalho nossa. É para isso que nós estamos cuidando de pensar os problemas do município, é para trazer parceiro de trabalho. Agora, todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo. Só que esse cara tem que saber trabalhar. Ou seja, a gente não pode pedir para ele poder preencher um documento para o governo federal para fazer uma relação burocrática com o município, para poder... Ele não vai saber, ele nunca foi preparado para isso. Então, qual é o passo? E entra os outros lados da municipalidade. O passo é o seguinte, a gente vai ampliar o EJA, e o EJA tem aquela outra história. Educação também é parceria. Cada centavo que a gente bota, a gente tem um parceiro casando mais um dinheiro com a gente ali. A cada vez que a gente bota mais um aluno de EJA, é mais um dinheiro do Fundeb que a gente ganha. Então, é por isso, esse é um dos motivos de ser escola. A gente amplia o EJA, convida esse cara, faz festa, faz teatro na escola, traz esse cidadão hoje, que está aí muitas vezes perdido, traz esse cidadão para a escola. Na escola, a gente começa a fomentar a formação de cooperativas de trabalhadores e trabalhadoras. E nessa formação de cooperativismo, a gente vai também discutir sobre o que é cooperativismo, a gente vai discutir como é que faz tecnicamente algumas coisas. E quando a gente tiver, então, com essa formação, nesse núcleo aí de formação de cooperativa, entra o município. Entra o município da seguinte forma, a gente vai
convidar a cooperativa para ir tomar um café. Eu vou convidar pessoalmente, se quiser tomar um café comigo, para ir lá, e nós vamos facilitar, não vamos cobrar taxa nenhuma para regulamentar essa cooperativa. Essa cooperativa já vai ter por trás dela 36... Essas cooperativas vão ter por trás dela 30 milhões de reais. E aí nós juntos vamos atrás do parceiro. Que parceiro é esse? Governo federal, como eu lhe falei. Então, o governo federal, por exemplo, vai fazer um determinado investimento na Quinta Lebrão. Vamos supor que a Quinta Lebrão, a gente regularize a Quinta Lebrão. O que a gente faz? A gente precisa de dinheiro para poder fazer reformas. Esse dinheiro vem do governo federal, vem do programa, novo programa aí que estão querendo implementar. Agora, e a outra parte, que é a regularização fundiária da Quinta Lebrão? E a outra parte, que é toda a organização? Isso deixa com a gente. Aí a gente chega com o parceiro. Então a gente chega com uma parte do dinheiro e com a parte da construção da cooperativa. O resto, ele vai arrumar com as parcerias. Quando ele arrumar essa parceria, ele vai receber dinheiro não só para poder reformar, como para se contratar. E aí não necessariamente eu me contrato para reformar a minha casa, mas a cooperativa da Quinta Lebrão, por exemplo, vai ser responsável por reformar parte da Quinta Lebrão. E a cooperativa 2 da Quinta Lebrão vai estar sendo contratada para reformar outras partes do nosso município. Então, dessa forma, a gente garante com que e se for necessário, a gente cria um banco municipal para poder facilitar essa captação e trabalhar tanto como o cidadão sendo mutuário, como sendo também o cidadão empreiteiro, através de cooperativas. Dessa forma, a gente cria a situação de 100% de trabalho, de pleno emprego. Emprego, renda e habitação, né? Hã? Emprego, renda e habitação. Emprego, renda, habitação, escola. Escola, porque escola não é para você preparar se você sabe o que é ligação sigma ou pi, não é. A escola é para você entender a realidade, para você se entender na realidade e transformar a realidade. Porque é isso que é o patrono da educação brasileira, aquela figura belíssima, ilustre. O Paulo Freire nos falou, e todos que prestaram atenção no que ele estava falando, entendeu da necessidade da educação, do processo pedagógico, ser um processo dialógico. Não é para você ficar escutando alguém falar para você eternamente o que é certo e o que é errado, é para você, no diálogo, você aprender o que você precisa aprender, que muitas vezes as pessoas não sabem, o que você, enquanto indivíduo, está precisando aprender. Então, esse é o caminho seu. Então, essa escola de EJA que nós queremos montar. As outras EJAs que já estão montadas, as escolas, é óbvio que nós temos essa ideia, mas elas vão escolher os caminhos dela em termos pedagógicos, porque a gente respeita a autonomia das pessoas também, e como é dialógico, nós não vamos impor nada a ninguém. Apenas nesses novos EJAs. Aí, nesses novos EJAs, não, eles já vão entrar num outro formato. E tem mais um detalhe aí, por caso esse plano dê alguma coisa errada, a gente tem mais uma carta na manga, que é 5 vezes o valor desse que eu estou falando, que é o saneamento básico. O saneamento básico, ele propunha em 2014, que nós, contrato 2013, que nós investíssemos 500 milhões de reais no município. 500 milhões de reais no município. Nós vamos estar lá nas escolas, formando as cooperativas, e depois a gente vai fazer um bloco sobre saneamento. Mas só para a gente entender que, caso esse plano tenha algum furo, a gente tem um outro recurso gigantesco de empréstimo de recursos do BNDES, que vai vir para o município, e a gente tem mais um recurso para também contratar cooperativas e arrumar emprego. Então, a gente tem tudo para florescer nessa cidade. Mas não é qualquer prefeitura que vai fazer isso. Tem que ser uma prefeitura como a gente, que está dia a dia, ano a ano, pensando e raciocinando como arruma emprego. E como que o município intervém na economia para, nessa intervenção, conseguir mudar o leme do negócio. Você entende que as propostas que você tem acompanhado, tanto o que tem sido feito nessas últimas gestões, quanto as propostas que você acompanha de outros candidatos, elas só tendem a favorecer determinado grupo e não a população como um todo? Elas não estão nem pensando, eu não sei qual é a proposta econômica dos outros candidatos de uma forma séria. Eu não sei. A gente podia fazer um debate sobre isso, só sobre como você faz a reconstrução econômica do município. Porque eu não entendo como vai fazer. Você vê o caso, por exemplo, você quer
criar habitação. Como é que foi a política de habitação desse governo que está agora? Ele simplesmente liberou para você construir prédios de habitação de interesse social em qualquer lugar do município. Isso é um tiro no pé. Isso é um tiro no pé porque você vai estragar Teresópolis. Teresópolis necessita de lugares que só tenham casas. Isso faz parte da nossa história, da nossa cultura, da necessidade e da vontade que as pessoas têm de vir para cá. Se você sair metendo prédios, quando você meteu na cascata do Imbuí, como está metendo lá em Albuquerque, se você permitir uma atrocidade dessa, você destrói o município. Como é que um prefeito consegue fazer algo como isso? Eu não entendo. Eu não consigo. E digo mais, não adianta você culpar os empreiteiros por causa disso, porque tem uma penca de empreiteiro, principalmente aqueles moradores de Teresópolis, que estão do nosso lado. Não, no caso, do lado do pessoal, não da minha campanha, eu nem sei, na verdade. Alguns eu sei, sim. Mas estão do lado das pessoas que falam, pelo amor de Deus, não vamos permitir construir prédios em qualquer lugar. Então, eu não entendo uma proposta econômica que seja viável, que tenha começo, meio e fim, desses outros candidatos. Agora, certamente, que acaba por cedendo à pressão. Isso aí, é claro, é a pessoa que cede à pressão de lobista, que é o que tem muito, que nos Estados Unidos é uma profissão regulamentada. Você regulamenta. Agora, aqui nós temos lobista de transporte, lobista da construção civil, nós temos, a gente vê, todo dia que a gente vai na prefeitura, na secretaria, está lá essas pessoas conversando, dialogando, tomando um café, e estão lá apresentando projetos, etc. e tal, e dessa forma acaba criando também uma intimidade grande demais com o poder público. Mas eu não tenho dúvida de que cedeu a pressão, cedeu. Uma tristeza, que quem perde é Teresópolis. Perfeito. Mais uma vez, lembrando, a gente ultrapassou um pouquinho os 15 minutos, mas por conta dos 3 minutos que a candidata a vice não teve lá, ela não utilizou, e a gente está compensando com um pouquinho mais de 1 minuto em cada bloco. Mas são 15 minutos para cada prefeito, nos demais todos cumpriram exatamente o tempo a que tinham direito, então é só esse caso excepcional. A gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos para o terceiro bloco aqui com a entrevista com o Rodrigo Koblitz do PSOL, em que vai falar também agora sobre saneamento e também outros assuntos. Se a gente conseguir entrar em outros assuntos, a gente vai trazer também. Importante é trazer as propostas que ele tem para o seu eventual governo, vencendo as eleições do dia 15 de novembro. Fique aí ligado com a gente, que daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco e mais as considerações finais aqui na Diário TV.